sobre isso. Primeiro, para ser e ter uma vida cristã no casamento, é necessário ser casado. Essa é a prioridade, é a máxima. Mas como viver uma vida cristã no casamento? Hoje temos muitos livros, muitos estudos sobre isso. E muitas vezes nós nos pautamos por psicólogos, por mestres na área aí da vida a dois. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Se estamos falando de uma vida cristã, o primeiro modelo é de Cristo. O próprio Cristo usa a sua pessoa para sermos exemplo. Como homens, eu tenho que dar a vida pela minha esposa como Cristo deu à igreja. Como vida a dois, nós temos que caminhar no mesmo caminho, no mesmo sentido, no mesmo propósito. Não há como um casal cristão caminhar separado. Um está indo para um lado e outro para o outro. Temos que ter uma vida a dois. E estaremos citando aqui alguns personagens que, como casal, usaram a sua vida para ser exemplo para os demais da sua época. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, alguns irmãos, algumas irmãs já desistiram da sua fé, desistiram do seu casamento, já desistiram do seu cônjuge. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E é sobre isso que também estaremos falando. E quais deveriam ser os parâmetros de uma vida cristã, não só no casamento? Porque se eu desejo casar e ter uma esposa à luz da palavra de Deus, eu tenho que ter parâmetros que me estabeleçam essa união. Quais os casais da Bíblia que poderiam ser exemplo para a minha vida? Talvez aqui na igreja você poderia citar alguns. Quando eu casar, eu queria ser igual aquele casal. Eu queria andar igual eles. Aqui eu vou citar porque está aqui referencial Odair Selene. Quando Odair Selene falta, o lugar dele está ali, ninguém senta. Aquilo ali foi comprado ali, o banquinho do Odair Selene. Mas é um referencial, eles sempre estão juntos, sempre estão os dois. E quando um falta, o outro justifica. Mas e como poderemos ser exemplo para os demais? Como modelo cristão. Então, os convido a estar abrindo no primeiro personagem, que é nosso amigo e conhecido Abraão. No capítulo 12 do livro da Gênesis, você terá alguns exemplos que estaremos tratando desse servo junto com a sua esposa, que tomou a decisão de ter uma vida cristã aos moldes da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu mostrarei. A primeira atitude que temos diante aqui do texto, a qual Deus fala com Abraão no capítulo 12, no verso 1, é para ele sair da sua casa. Muitas vezes um casal cristão não sai da casa do pai. Não é que você não vai nunca mais visitar o seu pai. Você nunca mais vai visitar a sua mãe. Mas é sair da tutela do pai. Sair da tutela da mãe. Usar o casamento como válvula de escape também não é o motivo de sair da casa do seu pai. Talvez algum jovem, estou doido para casar para não ter que dar mais horário ao meu pai, tal obrigação. Também não é isso. Uma das características que a família de Abraão tinha era que é uma família idólatra. Sair do meio do pecado, sair do meio da servidão do pecado, sair sobre o jugo do pecado. Muitas vezes estamos entranhados, estamos morando, estamos frequentando locais que não é permissível para uma família cristã. Às vezes o seu trabalho, às vezes o meio ao qual você vive, te faz viver no pecado. Mas mesmo assim, eu posso estar no meio e não me contaminar com o meio.
Então Abraão, ao ouvir a voz de Deus, então ele tomou a atitude de sair da casa do seu pai, da sua mãe, do meio da sua parentela. Então Abraão ouve primeiro a voz de Deus. Uma família cristã, ela deve ouvir a voz de Deus. O que Deus está propondo para mim? O que Deus quer comigo? Por que Deus me chamou? Por que Deus me tirou lá do famoso e conhecido, a melhor cidade do mundo, chamado Matelândia, lá no Paraná? Meu amigo Ronaldo estava viajando lá e mandou a foto: estou na sua terra aqui. O que lhe fez você sair da sua casa? Quando Deus lhe converteu, quando Deus lhe chamou, quando Deus lhe regenerou, para que você foi chamado? Simplesmente para ser membro de mais uma denominação, de mais de uma igreja? Mas Abraão, ele tinha um propósito, porque no verso 2, Deus dá uma missão a ele: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Será que você saiu da casa do seu pai para ser maldição? Para trazer mal ao mundo ou para ser uma bênção? Se o seu casamento é à luz da palavra de Deus, se o seu casamento é regrado pela palavra de Deus, se você ouviu a palavra de Deus para fazer e estabelecer o seu casamento, é necessário que você seja uma bênção. Porque você está saindo, como no caso aqui de Abraão, você está saindo do meio da podridão, do mundo de pecado, da idolatria que envolvia a família de Abraão, e agora ele é chamado para ser bênção. Mas não é ele próprio, é o Senhor que fará dele uma grande nação. Quando oramos para pedir a Deus os nossos filhos, para comprar um veículo, para ter um bom emprego, para ter uma vida, nós não pedimos tudo a Deus? Então o nosso carro, como estamos aqui falando isso, deve ser uma bênção. O meu casamento deve ser uma bênção para mim e para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos. Que mesmo como aplicação aqui do texto, sair da casa do pai, eu tenho que ter o prazer também de estar na presença do meu pai, no almoço, no jantar, nos dias a qual eu passo ali. Então é necessário que tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Senhor, para onde quer que o Senhor me mande? Abraão saiu e percorreu 2.500 quilômetros, sem GPS, sem Google, sem WhatsApp para mandar a localização, e mesmo assim a gente se perde. Mas Abraão ouviu a voz de Deus. Nós temos que estar sensível a isso. Talvez você já orou tanto e não entendeu a resposta de Deus. Não que Deus não falou, mas porque você ainda não ouviu a voz de Deus. Só, como diz o outro, falta Deus gritar no seu ouvido. Falta Deus abrir a sua mente para entender a voz de Deus. A outra atitude registrada pelo nosso autor ao Gênesis está no verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e tinha Abraão 75 anos, quando lhe saiu de Harã. Aqui serve para os nossos anciões. Aos 75 anos, Abraão ouviu a voz de Deus. Talvez você está pensando: já está quase acabando a minha vida, já estou no fim dos meus dias. Para todos os homens aqui presentes, ontem a Federação de UPH tinha um senhor de 79 anos, louvando a Deus por fazer parte da UPH, com 79 anos, e ele querendo continuar a obra do Senhor. E tinha também um jovem de 25 anos, querendo fazer parte da obra do Senhor. Às vezes achamos que já encerrou os nossos tempos, já estou cansado, vou pendurar minha chuteira, minha obra já acabou, deixa para os mais novos. Não é assim que é a vida cristã. Aos 75 anos, Abraão ouviu a voz de Deus e saiu para a terra prometida, a qual Deus havia o chamado. Então é necessário que tomamos uma atitude, uma ação. Ele ouviu, saiu e partiu para onde o Senhor havia chamado. É necessário que na vida cristã tenhamos alvo, tenhamos um compromisso,
Aonde estarei, fazendo aqui uma analogia, meu nível espiritual, minha intimidade com Deus, meu conhecimento da palavra de Deus, a minha intimidade no meu relacionamento espiritual, eu e minha esposa, com Deus estará daqui 5 anos, daqui 25 anos, daqui 50 anos, o meu chamado ainda estará ardendo no meu coração, o meu propósito de vida e intimidade com o Senhor continuará. Como casamento, nós planejamos ter casa, criar os nossos filhos, colocar numa boa escola. E mais o meu casamento, a minha vida espiritual com Deus, qual o nível que estará? Daqui a 25 anos, 30 anos, 50 anos? Mas Abraão continua nos ensinando a cumprir os seus propósitos. Gênesis capítulo 17, agora no verso 24. Gênesis capítulo 17, verso 24. Tinha Abraão a idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado a carne do seu próprio prepúcio. O cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. 24 anos esperando a resposta de Deus. De ti farei uma grande nação. E aí o selo do pacto da aliança entre Abraão e Deus foi a circuncisão, a sua conversão, a sua iniciação como linhagem, como pacto, é selado ali na circuncisão, no verso 25. E aí nasce a Ismael, que não era o filho da promessa, que foi de um ajuste, de uma conduta errada de Sara, que entregou Agar para ser a sua concubina, e aí ele tem a Ismael. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, e o Senhor responde a Abraão agora a sua palavra, em Gênesis capítulo 21, no verso 5. Gênesis 21, verso 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. A promessa de Deus não falhou diante do pecado de Abraão. Deus foi fiel, porque ele era a própria selo da aliança. Foi ele que fez uma aliança com Abraão. Não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o resgatou, foi Deus que disse para ele: saia dessa terra que eu vou te abençoar. Saia do meio deste pecado que eu vou te abençoar. Saia do meio da sua família que eu vou te dar a bênção. E ele ouviu a voz de Deus. Ele saiu e cumpriu a sua parte da aliança. E Deus foi fiel com ele, dando a ele um filho aos 99 anos, no caso a Sara, que engravidou, e aos 100 anos veio o seu nascimento. E o que nós aprendemos nessa primeira parte com Abraão? Primeiro, é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário sairmos do meio do pecado, sairmos do meio da escravidão que às vezes nos subjuga. Às vezes estamos atemorizados, angustiados, aflitos, e não entendemos o porquê isso está acontecendo. Porque às vezes não estamos sensíveis à voz de Deus. Deus talvez já está mandando trovão, está mandando relâmpago, está balançando as extremidades do seu lar, e você ainda está surdo, espiritualmente falando, porque você não está ouvindo o que Deus tem falado para você. Então é necessário que tenhamos essa sensibilidade, crer no propósito de Deus, porque o Deus da aliança, ele não falha. Nós falhamos, nós erramos, como Abraão errou. A Bíblia não escondeu este pecado, este erro de Abraão, e ele foi agraciado por Deus. Convido a vocês agora a retornar ao capítulo 6, de um outro personagem, que a Bíblia não registra o nome da sua esposa, mas registra que este homem, e também serve para todas as mulheres aqui presentes, o homem chamado Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9, fala que uma vida cristã é necessário termos fidelidade, sermos convictos daquilo que o Senhor nos chamou,
e continuar a obra que o Senhor designou. Gênesis 6, verso 8 e 9 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. E ele chamou o homem justo e íntegro, em gerações que andavam com Deus. Se hoje agora, isso aqui não é heresia, mas Deus, diante de Jesus Cristo, olhar para mim e para você, o que Deus está falando de você? Você é justo? Você é íntegro? Você achou graça diante do Senhor? Deus olhou para Abraão, para Noé, e disse: este é justo e íntegro. Só que ele olhou para aquela humanidade que estava decaída e resolveu salvá-los. Resolveu emitir o privilégio de Noé construir uma arca. Talvez aqui tem alguns irmãos aqui que são pedreiros, eletricistas, mecânicos, já construiu tantas coisas, mas você já construiu uma casa para salvar a sua família? Você tem construído um casamento para salvar a sua família? Se Deus olhar para você e falar assim: eu vou salvar Miqueias, Nina e os seus filhos, porque eles são justos e íntegros. Sabemos que o Senhor olhou para a humanidade e disse que todos haviam descaído, que não havia nenhum justo sequer. Por isso que Ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas fazendo um paralelo, sabendo que os seus pecados já estão crucificados em Cristo Jesus, você não será salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, mas os princípios permanecem. É necessário que você mesmo justificado e perdoado todos os seus pecados, que você viva uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade a Deus, para que as pessoas olhando pelas suas obras testifiquem o nome de Deus. Quando Noé está ali construindo a sua arca, quantas vezes alguém deve ter falado para ele: você é louco, você é maluco. Você está construindo, fazendo um paralelo para os nossos dias, construindo uma igreja que não vai entrar ninguém. Você está construindo uma vida de casamento que ninguém mais obedece a isso. Ninguém mais segue esse parâmetro, ninguém segue mais essa diretriz de viver junto a dois a vida toda, de viver um casamento sem pecado, viver um relacionamento de namoro sem pecado, de constituir uma família sem pecado. Isso é justiça, isso é integridade, isso é achar graça diante de Deus. E Noé, segundo alguns historiadores, ficou por 100 anos construindo essa arca. E a sua esposa não foi como a mulher de Jó, que disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Porque tudo que você fez de bom aí, perdeu tudo. E Noé estava construindo uma arca para salvar tanto a sua família como os animais. Talvez quem não crer nisso vai falar: isso é conto. Mas até Hollywood já fez um filme disso, achando que isso não é real. Blasfemando contra o nosso Deus, com até os slides lá do filme que não reproduz a fidelidade da palavra de Deus. Mas Noé, ele foi fiel ao Senhor, porque em Gênesis 6, verso 11 e 12, diz assim: viu Deus a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e olho para este texto, mudou alguma coisa? Não estamos vivendo numa comunidade, num meio, numa nação pecaminosa que está corrompida em todos os seus desígnios, em todos os seus males? Eu não sei, quem visitou o pastor ontem ou quem foi em Campo Grande ontem, estava intransitável em Campo Grande.
As pessoas não podem ir para a escola, não podem ir para a igreja, não podem ir para a faculdade, não podem ir para não sei aonde, mas para uma festa profana, pode reunir 10, 20, 30 mil pessoas ali para viver a carnalidade do seu pecado. E você, como está a sua família diante nesse meio de pecado, nessa nação que está corrompida? O verso 6, capítulo 6, verso 18, diz assim: mas contigo, Deus falando com Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Lá na minha casa eu tenho tentado colocar no coração dos meus filhos, e sempre falei para eles: todos podem pecar, você não. Todos podem fazer de errado, você não. Gustavo está ali, e ele depois seja forte, mas um belo domingo ele desejava ir no cinema. Havia um filme que estava para lançar e todos os amigos deles queriam ir no cinema. E eu falei: você não vai. Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. A mesma coisa estamos caminhando com a Melissa. É difícil. O mundo traga os nossos filhos, o mundo seduz os nossos filhos, o mundo induz os nossos filhos a fazer aquilo que não parece tão errado, não é tão pecaminoso, não vai dar em nada, é só uma noite, é só um momento. Mas isso vai permeando, vai entrando sorrateiramente, tragando os nossos filhos, vai os tirando a fidelidade do Senhor. Será que os filhos de Noé não foram inquiridos, arguídos, seduzidos pelos jovens da sua época a não obedecer ao seu pai? Você está trabalhando por essa obra, esse barco nunca vai ter água suficiente para o levantar, esse barco nunca vai sair desse lugar, o seu pai está louco, o seu pai é um quadrado, o seu pai é crente demais, o seu pai é santo demais. Será que os filhos de Noé não ouviram isso? Mas Noé entrou com a sua casa, porque a primeira atitude foi que Deus estabeleceu uma aliança com ele. Meu irmão Sérgio, ele faz celebração de casamento. E ele já teve, celebração não, decoração de casamento. Já teve casamentos que investiram, segundo lá, não ele ganhou isso, tá, irmãos? Mas o evento em si custou 20 mil, 30 mil, 50 mil. E um ano depois, meu irmão falar que aquele casal já está divorciado. Se investe no evento, mas não se investe no casamento. Como vida cristã, temos que fazer os dois. Trabalhar em prol do bem comum, da fé cristã. Que adianta eu, como marido, estar aqui em cima e a minha esposa aqui embaixo, na vida espiritual? Que adianta eu estar aqui em cima e meus filhos decaídos? Noé construiu uma arca para ele e para a sua família. O meu casamento tem que ser consagrado ao Senhor. A minha família tem que ser consagrada ao Senhor. E é o desejo do meu coração entrar no céu com toda a minha família. Como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué conquistou Canaã e era o desejo dele entrar com toda a sua família. Não seria o desejo seu? De construir uma família, um casamento, a qual você, seu filho, seu genro, entrar na terra prometida? Por isso é necessário que você estabeleça uma aliança com o Senhor, porque entrarás na arca tu, contigo, teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. A sua nora, o seu genro, é responsabilidade sua também. Você tem responsabilidade espiritual pela vida dos seus cônjuges. Não é, senhor pastor e senhora Damares, Natália e William? Correto, Natália? Então, obrigado, senhor. Então, o que aprendemos com a vida de Noé? Fidelidade em meio à perversidade. Fidelidade mesmo que ela venha tardar. Fidelidade mesmo que o mundo está corrompido. Porque o Senhor estabeleceu uma aliança com você. Partindo para nosso terceiro exemplo.
Eu os convido agora ao livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1, texto conhecido de uma mulher. Falamos de um homem chamado Noé, e agora de uma mulher chamada Ana, conhecida até no meio da SAF, a oração de Ana, mulheres intercessora, a oração de Ana. E o que aprendemos com este texto? 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 e 5. 1 Samuel 3 e 5. Subia este homem, no caso aqui Eucana, que tinha sua esposa Ana, de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistia ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. No dia que Eucana sacrificava, dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava, e ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Aqui 2 exemplos que temos como esposo e como esposa. Primeira atitude de Eucana era santificar a vida da sua esposa, mesmo ela sendo estéril. Para a cultura daquela época, você não ser mãe era maldição. E mesmo assim, a Eucana fazia o sacrifício dobrado pela sua esposa. Orava, intercedia, pedia pela vida dela. No decorrer do texto, Eucana fala: o que é melhor, eu ou você ter 10 filhos? Já pensou um pai falar isso para sua esposa? Todo homem casa para ter filhos. E mesmo assim, Eucana adorava o Senhor e falava: eu sou melhor para você do que você ter filhos. Mas Ana, mesmo no íntimo do seu coração, sabendo da fidelidade do seu marido, da consagração que ele tinha por ela, ela pede: Senhor, me dê um filho. Ela consagra, ela ora, ela está lá, mesmo que o marido está orando por ela, ela está lá no íntimo, orando pelo seu desejo, pela sua vontade, para que Deus desse a bênção a ela. E Eli vai lá e a corrige: você está bêbada, você está orando demais, você está aí murmurando, você está aí chorando, você está meio-dia no templo. E aí é uma das belas orações, se você tiver o privilégio, ler 2 Samuel 2, que é a oração de Ana pela bênção dada a ela. Então, para termos uma vida cristã, é necessário que tenhamos uma vida consagrada. É necessário que tenhamos retidão. É necessário que tenhamos uma vida de oração, buscando ao Senhor. Aí você vai falar: eu já tenho filho, para que eu vou orar então? Mas será que seu filho está no Senhor? Será que seu filho ainda não está morto espiritualmente? Que o seu filho ainda não encontrou o Senhor? Ou você já desistiu do seu filho? Já desistiu de orar por ele? Já desistiu de consagrar o seu filho? Como marido, talvez você já jogou a toalha. Não vou orar mais essa mulher é dura demais, é rabugenta, é ignorante, é isso. Deus vai cobrar de você a sua esposa. Você não pediu para Deus? Hein? Quantas vezes você orou a Deus para casar? Aí Deus vai falar: cadê a esposa que eu te dei? Quantas vezes você orou pela sua esposa? Quantas vezes você consagrou a vida da sua esposa? E vale para as irmãs também. Quantas vezes você orou para ter um marido, para ter um esposo, para ter um filho? E agora você vai entregá-lo para o mundo? Vai entregar? Ana, quando cumpriu o voto ao Senhor, ela entregou ao Senhor: está aqui o filho que me deste, devolva ao Senhor. O Senhor também vai cobrar do seu filho. Aonde está o seu filho? Ele está no templo? Ele está na presença do Senhor? Ele está vivendo para consagrar o Senhor? Se você continuar lendo 2 Samuel
ele vai chegar aos 82 anos e falar: estou forte diante do Senhor. Como juiz de Israel, estou assentado aqui. Alguém me acuse se eu fiz algo contra o Senhor. Eu sou juiz de vocês, agora vocês vão me julgar. Será que seu filho pode dizer isso? Aqui acho que só meu pai, que passou dos 80, e a nossa irmã Florinda, de chegar e sentar aqui e falar: minha vida está diante de vocês. Será que seu filho pode dizer isso? Porque você orou e consagrou ele ao Senhor e pediu ao Senhor. Como esposo, você poder consagrar a sua esposa, é necessário que tenha uma vida de oração, uma vida de retidão ao Senhor. No verso 10 do mesmo texto diz assim, 1 Samuel 10, verso 11, diz assim: ela com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, que benignamente atendares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho. Ao Senhor darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ali prestou atenção à sua boca. Será que você tem orado mesmo com a aflição da sua alma? Clamando ao Senhor pela vida do seu filho? Pedindo a Deus que o Senhor o salve, que o cure e o liberte? Eu creio que todo pai aqui já passou noites cuidando do seu filho, com febre, com náuseas, com dores, com aflição. Mas será que você dedicou uma noite de oração pelo seu filho, pela conversão dele, pela restauração da sua vida espiritual? Eu creio que você, usar aqui o jargão do mundo, né, venderia o seu fígado para salvar o seu filho, se ele precisar. Você tiraria metade do seu pulmão para entregar para o seu filho. Mas será que clamamos pela salvação dos nossos filhos com a mesma intensidade? Investimos milhares de reais na formação dos nossos filhos. Pagamos plano de saúde, faculdade, melhor roupa possível, melhor brinquedo possível que podemos dar. Mas será que consagramos eles ao Senhor? Senhor, está aqui o meu filho, faça dele. Não cantamos? Cadê o grupo de louvor? Nossos filhos vão perfumar as nações. Aí o seu filho fala: eu quero ser pastor. Você está maluco? Meu pai, eu quero ser missionário lá na África, lá na Guiné-Bissau, lá no Senegal. Não, meu filho, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser enfermeiro, você vai ser doutor. Ana cumpriu o voto que ela pediu ao Senhor. Cuidado que você pede nos seus votos, porque o Senhor vai cobrar também. Então é necessário que, como aprendemos com esses personagens, tenhamos uma vida. Viver no meio do pecado como Abraão viveu e sair dele foi uma atitude de ouvir a voz de Deus. Mas é necessário a ação e termos a fé que a promessa está, mesmo que longínqua, mesmo que distante, mesmo sem um referencial, é necessário ouvir a voz de Deus. Eu desejo ir para o céu. Meu tempo pode ser longínquo, pode ser curto, mas eu tenho que estar preparado quando o Senhor me chamar, quando o Senhor me convocar para essa missão celeste. É necessário que eu ouça a voz de Deus. Aprendemos que Noé, a consagrar a família, a viver uma vida de retidão, mesmo que o trabalho seja árduo. Eu não sei quem é carpinteiro aqui na igreja, mas você talhar uma arca por 100 anos não deve ser fácil. Quantos calos na mão de Noé, quantas madeiras que ele teve que retirar, quantas dificuldades que talvez ele passou, porque não tinha furadeira elétrica, não tinha serra circular, não havia prego, mas havia a orientação do Senhor. Faça desse jeito, faça dessa forma. O Senhor deu as medidas, deu as formas, a forma de calafetar, a medida exata, o tamanho correto,
Se eu não me engano, acho que é na Holanda ou na Dinamarca, tem uma réplica dessa arca. Quando eu for lá, eu vou tirar uma foto e mandar para vocês. Mas ela é a réplica dentro das normas, dentro dos padrões, perfeito para a flutuação e pela carga de animais que teria. Aprendendo com a nossa querida irmã Ana e seu marido Elcana, é necessário que tenhamos o temor ao Senhor, mesmo tendo uma vida estéril. É necessário que consagramos a vida da nossa esposa, mesmo que a bênção de um filho não venha. É necessário que sejamos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. É necessário que tenhamos uma vida de oração, de aflição, de temor, mesmo que a resposta do Senhor não venha. A Bíblia não fala quantos anos que Ana tinha, mas ela continuamente ia ao templo e consagrava ao Senhor. Senhor, me dê meu filho. Senhor, consagre a vida do meu filho. Senhor, se o Senhor me der um filho, ele pertence ao Senhor. Mas é preciso citar um homem que é meu referencial na Bíblia. Quem é? Vocês não sabem? Então vamos abrir em 1 Timóteo. Este rapaz, a Bíblia cita que ele foi um servo temente ao Senhor. E leremos alguns versículos que talvez você jovem está aqui pensando: eu não vou casar agora, eu estou com a vida tranquila, mas algumas aplicações que precisamos ter com esse jovem. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2 diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui tínhamos na SAF, as irmãs aí poderiam resgatar isso. Mães espirituais, a qual as nossas irmãs oravam pelos nossos jovens. Ainda continua? Mas pode continuar orando por mim, que eu não sou já casado, mas... Então, perdão aí, minhas irmãs. Você tem orado pela vida dos jovens dessa igreja? De dizer que você é pai da fé de muitos jovens dessa igreja? Do seu sobrinho, do seu afilhado, do seu primo. Meu primo está ali, ele saiu, está ali. Às vezes você ser um referencial de fé para os jovens da igreja. Eu, como presbítero, poderia dizer que meus jovens são meus filhos na fé. Que os jovens pudessem dizer que têm os anciões da igreja como seus modelos de fé. Paulo pôde escrever isso, que Timóteo era o filho da fé, porque ele achava graça e misericórdia da parte de Deus. Nós temos que emitir bênção para os nossos jovens, não amaldiçoá-los, não recriminá-los, corrigir sim. Nossos adolescentes, eles estão perdidos neste mundo. O referencial de sociedade não é bom para eles. Jovens não, adolescentes de 12, 13 anos, com o linguajar totalmente corrompido, totalmente perdido, já desejando mal, querendo matar pessoas. Será que essa criança, esse adolescente pode olhar para mim e falar: eu quero ter a fé que este homem tem, eu quero ter a santidade que este homem tem, eu quero ler a Bíblia como este homem lê? Os jovens viram o filme esses dias de Paulo, e aí Lucas chega lá para ser seu fiel ouvinte e escrever. Será que podemos passar horas falando da palavra de Deus com os nossos jovens e eles conosco, deles desejarem isso? O texto de 1 Timóteo, agora no capítulo 2, verso 1, Paulo faz algumas recomendações para esse jovem. Para você que quer ter uma vida cristã no casamento: exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações
intercessões e ações de graça por todos os homens. É necessário que você, como vida cristã, tenha uma vida de oração, intercessão, de súplica, de piedade, de contentamento no Senhor, de orar, de singeleza de coração, não escolhendo palavras. O Senhor sabe o que passa no seu coração. Senhor, estou sofrendo por isso, estou padecendo por isso. A continuação desse texto fala para orar pelos reis, orar pelos governantes, orar pelos aqueles investidos de autoridade. Mas corremos para o Facebook e metemos lenha no governo, nos juízes, nos desembargadores. Mas se você tem clamado por eles, tem orado por eles, tem pedido misericórdia por eles, maldito aquele que estiver na mão do Deus irado. O seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, todos aqueles que não estiverem sob a graça de Deus, estarão na mão de um Deus irado. Ore por eles, clame por eles, porque se você não ora, Deus vai mandar um juiz ruim. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus vai mandar um presidente duro. O que aconteceu? Ouviram o sermão de domingo passado? Quando eu ouço a voz de Deus, a nação é beneficiada. Quando eu não ouço, a nação é castigada. Deus levantou contra Israel os assírios, os babilônicos, os persas. Todas essas nações foram levantadas, esses impérios que as aulas de geografia dizem que se acenderam, foi o Deus que levantou para subjugá-los. Por causa do pecado da nação de Israel. Por causa de um rei que pecou, toda a nação foi levada cativo. Pelo pecado do nosso presidente, pelo pecado do nosso governador, pelo pecado do nosso prefeito, todos nós vamos padecer. Por isso temos que orar por eles. Capítulo 3, verso 1. Fiel é esta palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Aí você fala, eu não quero ser pastor. Mas os princípios permanecem. Os princípios permanecem. Que eu, como marido, creio e desejo que você almeje também ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser professor da escola dominical, ser um evangelista. É necessário que você tenha essas características, porque fiel é essa palavra. O Deus da palavra, Ele é fiel para comigo, com você, capacitando você para que governe bem a sua casa e tenha os seus filhos com disciplina. Foi essa a instrução dada para Timóteo. E para concluirmos, existem alguns parâmetros que não podemos deixar de lado. No verso do capítulo 4, também 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que se falam mentiras, têm cauterizada a própria consciência. No meio da igreja, levantarão falsos profetas, levantarão homens que apostarão da fé. Como nos dias de Noé, muitos não creram que a promessa ia se cumprir e viveram sua vida de pecado. Muitos nos dias de Jesus esperaram o Messias e apostaram da sua fé. Esta igreja está construída há 40 anos. Alguns estão aqui desde o primeiro dia.
E você pode perguntar para os nossos anciões: cadê aqueles que estavam aqui no primeiro dia? Alguns faleceram, já estão na graça, estão na misericórdia do Senhor. Mas aqueles que se apostaram da fé, a sua mente foi cauterizada pelo pecado. O pecado os seduziu, o pecado os cegou, e eles não mais ouviram a voz de Deus. Eles não mais oraram. Eles não mais adentraram ao templo para consagrar a sua esposa. Eles não mais entraram na igreja, as irmãs, para orar pelos seus filhos. E muitos deles se desviaram da fé. Não esperaram os 100 anos. Não esperaram os 400 anos de Jesus retornar. Antes dos 40 anos, se apostaram da sua fé. É necessário que tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Por isso eu os convido a ir para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 3 e 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. De sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro-me de tuas lágrimas e desejo muito ver-te para encher de gozo. Trazo à memória a fé não fingida que há em ti, mas que habitou primeiro na avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Temos aqui algumas avós, tenho muitas irmãs e temos muitos jovens. O pastor já nos alertou sobre isso. A sua geração ainda deseja servir ao Senhor. Seu filho aspira a ser líder da igreja. A fé da sua avó é a mesma sua. A fé da sua mãe é a mesma sua? Será que você ainda vai percorrer alguns quilômetros para evangelizar? Às vezes, quando meu pai conta a história da vida cristã, às vezes nos sentimos envergonhados. Homens que percorriam quilômetros para levar a palavra do Senhor para uma pessoa. Pastores, não do nosso pastor, que entregavam a ceia a 6 quilômetros da sua casa a pé. Alguns falam légua, né? 7 léguas, 8 léguas. Nesses grotões do nosso Brasil, será que a fé que ardeu nos nossos avós arde ainda em nós? De militar pela obra do Senhor, de construir templos em rincões do nosso país. Eu tive o privilégio, quem quiser ir lá no Barra do São Francisco, no distrito Corgo do Ouro, uma igreja construída pelos meus pais. Mas o texto nos ensina, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, através de muitas testemunhas ouviste. Confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Você poderia recitar esse texto? Como pai espiritual, como mãe, como pai físico, como pai de sangue. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, eu como exemplo, como pai, como mãe, que através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros. Você poderia entregar o seu ministério para o seu filho? Entregar a sua obra para o seu filho? E para concluirmos, 2 Timóteo, capítulo 2, que eu desejo para nenhum de vós, mas que seja prático para as nossas vidas, no verso 22 e 23.
Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor e rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contentar, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa que Deus conceda o arrependimento para conheceres plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, para que haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Que você, de forma de aplicação para a sua vida, se ainda você tem os seus filhos presos aos laços dos pecados, faça como Ana, clame pela vida dos seus filhos, clame, consagre eles ao Senhor. Para mim, homem, você homem, marido, consagre a vida da sua esposa. Para você, mãe, ore como Ana, consagrando a vida do seu filho. Integra o caminho do seu filho ao Senhor, para que ele direcione o seu filho, para que ele tenha a mesma fé que você tenha, que a mesma fé que teve na sua avó, no seu pai, seja passada para os seus filhos. Que você seja como Noé, mesmo que toda a nação, toda a humanidade está corrompida, você construa uma aliança com o Senhor, porque o Senhor há de o salvar, porque a palavra do Senhor é fiel, ela é perfeita, ela não tarda, mas ela vai se cumprir, porque o Deus da aliança não falha, porque Ele, lá no início do Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai em pecado, Ele estabelece uma aliança, que viria e nasceria o filho dele, para morrer pelos nossos pecados. Noé não viu Jesus, Abraão não viu Jesus, Ana não viu Jesus, mas pela fé, eles consagraram as suas vidas e as suas famílias para vir o Senhor. E o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão. Você é filho de Abraão. O seu patriarca maior é Abraão. Mas não foi Abraão que foi para a cruz. Foi Jesus. Por isso que é uma vida cristã no casamento. Cristo foi o maior modelo de fé. Ele orou ao Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim a sua ira. Mas ele foi para a cruz e morreu pelos seus pecados. Então você não está mais preso nos laços do pecado, como o verso 26 diz, e que se desprenda os laços do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Mas é necessário que corrijamos os nossos erros, é necessário que saiamos do meio do pecado, é necessário que ouçamos a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre o rosto sobre vós, e lhe dê a paz.